pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. E eu, quebrantado, me aproximo do seu amor. O povo de Deus adora com fervor. O crente em Jesus Cristo canta a realidade da sua salvação. A igreja de Cristo se reúne para declarar a verdade da palavra de Deus. Estava perdido e fui achado. Estava morto e Ele me deu vida. As canções de adoração e as orações de louvor da igreja se dirigem ao Deus único, Senhor da igreja, para declarar com toda a expressão de fé pessoal e individual, que nós cremos na obra eficaz, redentora, completa e capaz de garantir nossa eterna salvação. Primeira carta do apóstolo João. Abra a palavra e receba no seu coração aquilo que a palavra de Deus sempre nos ensina. Queremos compartilhar uma rápida palavra, porque essa é uma noite de comunhão à mesa do Senhor, para compartilharmos os elementos da ceia do Senhor, como Jesus ordenou que o fizéssemos. Primeira carta de João, não é o Evangelho de João. Você que tem ainda pouca experiência, vai lá no final do Novo Testamento na sua Bíblia, Apocalipse, volta um pouquinho e cheguei na primeira carta de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vamos ler juntos o verso 4? Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa. Qual é? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém, vamos juntos, verso 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se, verso 9, vamos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de alguma injustiça, é assim que está aí, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a palavra não está em nós. Mas, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, o que vai acontecer? Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar? Pede a Deus para que você possa receber essa palavra. Hoje nós temos as nossas crianças aqui conosco,
é importante que todos os colaboradores e colaboradoras do departamento infantil estejam aqui participando do culto, compartilhando a ceia. Portanto, precisamos de um pouco mais de atenção e de concentração, e é bom vermos também nossas crianças aqui. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor a verdade maravilhosa da Tua Palavra. Nós agradecemos ao Senhor o que já recebemos através das orações, da leitura, da música, da letra, dos hinos cantados. Bendito seja o Senhor. E nós sabemos que somente o Teu Espírito Santo pode nos guiar a toda a verdade. Nós sabemos que o Senhor usa vasos de barro, pregadores fracos, humanos, pecadores, incapazes, mas a excelência da mensagem é Tua, e que o poder do Teu Espírito comunique a cada coração, para que nessa noite haja confissão, quebrantamento, restauração, perdão, arrependimento, transformação, e que o poder do inimigo caia por terra, e não haja nenhum espaço para o que vem acusar e enganar, porque nós estamos na verdade, que é Jesus Cristo o Senhor. Em nome dele oramos. Amém. Aleluia. O cristão do século passado, chamado Gilbert Chesterton, era um homem bastante crítico. Ele contribuía para jornais da época em Londres, e ele é alcançado pela palavra de Jesus e se torna um cristão. Diz a história que ele estava numa praça de Londres, logo depois da sua conversão, e alguns repórteres o viram ali, e uma repórter assim mais atirada chegou perto dele e falou: Senhor Chesterton, é verdade que o senhor se tornou um cristão? E ele disse: sim, agora sou um discípulo de Jesus. E então ela perguntou: Senhor Chesterton, se o Cristo vivo, ressuscitado, aparecesse aqui agora atrás do senhor, o que o senhor faria? Ele disse: mas ele está aqui. Ele está aqui. O que João está dizendo, amados e amadas, é que isso aqui não é um conto da carochinha. Isso aqui não é uma história de era uma vez, como tanto gostam as crianças. O pastor Eugene Peterson, na sua versão bíblica, a Mensagem, ele traduz esse primeiro verso assim: desde o primeiro dia estávamos lá, participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas mãos nele. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Nós somos testemunhas oculares. João nos apresenta aqui 3 fatos importantes sobre a vida real. E o tema dele nesse primeiro capítulo é a vida real. 3 fatos importantes sobre a vida real. Primeiro, essa vida é revelada. Vamos dizer juntos? Essa vida é revelada. Segundo, essa vida é experimentada. Vamos lá? Essa vida é experimentada. E terceiro, essa vida é compartilhada. Diga: revelada, experimentada e compartilhada. Nós vimos, e agora nós estamos contando para vocês. João está dizendo, aquele que era desde o princípio, aquele que nós vimos, que tocamos com as nossas mãos, que contemplamos com os nossos próprios olhos, ele se manifestou. O apóstolo Paulo, na mesma direção do Espírito Santo, Romanos 1:20, diz assim: a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado que Deus criou todas as coisas e olharem para a sua criação, serão capazes de ver
com os seus olhos aquilo que os incrédulos não enxergam a respeito do poder eterno e da sabedoria de Deus. O mesmo João, no seu evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Ele veio até nós, ele entrou na nossa história. Quem é ele? Aqui mesmo no capítulo 5 da sua carta, ele responde para nós no versículo 20. Se você andar um pouquinho mais na frente aí, você vai ver que ele diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e nós estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida real é revelada. Deus trouxe em seu Filho a revelação da sua eterna glória. Deus trouxe em seu Filho a revelação do seu eterno plano. O plano da salvação que chega até nós nesse tempo da graça, nesse tempo da misericórdia de Deus. Mas essa vida também é experimentada. Diga, experimentada. Ela nos chama a um encontro pessoal. Ele diz: no que nós temos visto, nós anunciamos a vocês. Vocês precisam compreender que verdadeiramente Ele veio até nós e Ele realiza a obra transformadora no coração do ser humano. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. É bom deixarmos sempre que a palavra fale antes de qualquer coisa. E Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós também, outrora, no tempo passado, andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, o que é que nós éramos? Filhos da ira, como também os demais, filhos da ira. Mas Ele veio até nós, Ele veio para que nós pudéssemos experimentar verdadeiramente esta vida de Deus na nossa vida. E essa experiência, querido e querida, todo cristão pode experimentar e ir mais fundo na sua comunhão, na sua intimidade gloriosa com Deus. Mas em terceiro lugar, essa vida é compartilhada. Diga, compartilhada. João está dizendo: nós precisamos saber que essas coisas foram escritas para completar nossa alegria e para nós termos comunhão uns com os outros. A mesa da ceia, dos elementos da ceia do Senhor, sempre emociona muito o meu coração, desde muito tempo atrás, ainda bem jovem, quando Deus, na sua graça, nos alcançou. Porque ela fala de um tempo de comunhão que nós podemos ter uns com os outros. Deixa eu te dizer para você, em nome de Jesus, a Igreja de Cristo é chamada para prestar culto juntos. Se você presta bem atenção, você vai ver que aqui, na própria representatividade de servir a ceia do Senhor, nós não servimos a nós mesmos. Um pastor serve ao outro, um presbítero recebe do outro, ou dos pastores, porque a ceia do Senhor é algo que nós recebemos para compartilhar juntos. Nós estamos vindo de um tempo onde há os efeitos do afastamento da pandemia, provocados pela pandemia, o efeito da facilidade que criou para muitos do culto apenas online, de receber apenas a palavra através de um aparelho, pode estar
asfixiando um pouco essa necessidade de comunhão. Um pastor comentarista na revista Ultimato chegou a dizer que não existe igreja online, e eu concordo com ele. A igreja de Cristo é sempre presencial, é sempre de comunhão. Embora possamos, por medidas sanitárias, estar afastados algum tempo, mas nós devemos ter no nosso coração o desejo de estar junto com os irmãos, de participar de um grupo pequeno da igreja, de experimentar essa comunhão de que a palavra nos fala aqui. Alguém disse que muito cedo, a criança ainda, muitos de nós, foi muito cedo, descobrimos nossa solidão. E descobrimos que precisamos uns dos outros. Jesus conhece do ser humano, e por isso que ele diz realmente que nós precisamos o tempo todo ter comunhão uns com os outros. Eu disse hoje de manhã que há um grande número de crentes que não mais voltaram à igreja. Isso tem sido, aliás, objeto de comentário dos que estão observando a cena religiosa da igreja no nosso país e no mundo. Porque o tempo que nós vivemos chama ao individualismo. O tempo que nós vivemos está, muitas vezes, insuflando no coração, na mente, até dos pequenos ainda, que nós nos bastamos a nós mesmos, mas isso é mentira. Porque se andamos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E nós falamos da verdade maravilhosa de que Ele nos alcançou e nos salvou. E então, uns aos outros, vamos nos estimulando às boas obras, ao serviço ao mundo, à prática das virtudes cristãs. Amados, essa carta é maravilhosa. Ela alinha aqui, segundo o comentarista, 5 grandes propósitos na vinda de Cristo. E eu quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia. No versículo 3 do capítulo 1, o primeiro propósito, para que tenhamos comunhão. Para que tenhamos comunhão. No versículo 4 do mesmo capítulo 1, o outro propósito é para que nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. Nós já falamos aqui dessa frase que eu acho muito preciosa. Alegria compartilhada é alegria aumentada. E dor compartilhada é dor diminuída. E esse é um dos aspectos preciosos da igreja de Cristo, quando nós podemos celebrar juntos, mas também, muitas vezes, choramos juntos. Terceiro propósito está no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, para que não pequemos. Quando nós nos tornamos mais frequentes aos cultos, quando nós ouvimos a palavra de Deus com mais atenção, quando nós nos deixamos ser exortados uns pelos outros, nós estamos cada dia tendo mais força para fugir do pecado e para que ele não seja um domínio na nossa vida. Quarto propósito, capítulo 2, versículo 26. Para que não sejamos enganados. E diz aqui, isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Não podemos esquecer que a palavra nos adverte da obra do engano no mundo. De todas as propostas religiosas, ou de todas as propostas para resolver as coisas que vêm das mais diferentes correntes chamadas espiritualistas. Mas nós não podemos cair neste engano, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, diz a palavra. Porque somente a um foi dado entre os homens para que nós possamos ser salvos, Jesus Cristo. Vinha comentando, ao vir para cá, sobre essa experiência que está acontecendo com muitos, que acham que colocar na mesa uma grande sequência de possíveis acessos espirituais vai resolver.
Eu já comentei aqui de uma vez que cheguei na mesa de um gerente de banco aqui da nossa cidade, e enquanto o esperava, eu olhei sobre a mesa, e ali tinha um crucifixo, e ali tinha um pé de coelho, e ali tinha uma iemanjá, e ali tinha de tudo. Ou seja, vamos tentar ver de onde virá o socorro. Mas o cristão sabe, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós não podemos cair no engano. O quinto propósito, capítulo 5, versículo 13, lá no finalzinho da carta, diz assim: essas coisas vos escrevi para saberdes que tendes a vida eterna. Nós podemos sim saber que nós somos salvos por causa de Cristo, por causa da graça de Deus. E de manhã nós falamos aqui, não é? Que muita gente hoje contesta quando o crente diz isso: você é muito orgulhoso, você é prepotente, você é presunçoso, então você acha que você é salvo? Não, eu não acho, eu tenho certeza, porque o meu Senhor disse. E porque não é por mim, nem por nada que eu tenha feito, é porque a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, diz a carta de Tito, educando-nos todo dia, para que, deixando o pecado, caminhamos para Deus. Então, amados, vamos nos aproximar e participar com alegria da mesa do Senhor. Vamos nos lembrar que ela fala dessa comunhão e dessa necessidade que nós temos de compartilhar também as nossas lutas, as nossas dores, as nossas necessidades de cada dia. Vamos participar com aquela tremenda alegria e convicção de que nós somos do Senhor. Vamos nos lembrar que se você começar a se questionar se você é digna de participar, você não é, já vou dizendo aqui agora. É Ele que nos faz dignos. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Eu queria desafiar mesmo aqueles que puderem. Eu sei que tem pessoas que, por uma questão física, não podem se pôr de joelhos, mas quem puder se colocar de joelhos agora, para esse tempo de confissão diante do Senhor, tomando toda a certeza em seu coração de que o Senhor nos perdoa, de que nós pertencemos a Ele e de que nós podemos participar dignamente, por causa da dignidade de Jesus, da mesa do Senhor. É momento de dizer para Ele aquilo que só você e Ele sabem. É momento de confessar o pecado, porque a palavra diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.